Salve Maria! Queridos irmãos e irmãs, estamos nos reunindo novamente para conversarmos sobre a Palavra de Deus. Que alegria poder contar com a Tua presença aí a nos acompanhar, de onde quer que você esteja. Nos é prazeroso saber que você está aí, que é com você que formamos este momento de fé, este momento de devoção. E é para estarmos juntos, unidos em oração. Pois o Senhor nos disse, onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, ali eu estarei. Por isso, querido irmão, eu te garanto que se estás comigo agora e eu contigo, estamos juntos, falando o nome de Deus. Então, com certeza, Jesus estará conosco, tanto aqui comigo, como aí com você. Que bênção podermos contar com esta presença deste Jesus a nos acompanhar, a clarear as nossas mentes, a nos iluminar para podermos refletir o seu santo Evangelho, a boa nova deste Evangelho que nos é apresentado. Hoje iremos trabalhar o Evangelho do dia 15 de janeiro de 2025. E o nosso Evangelho que nós iremos trabalhar hoje, ele é o Evangelho que se encontra em Marcos, no capítulo 1, versículos 29 a 39. Este é o Evangelho que a Igreja Católica Apostólica Romana nos apresenta para o dia 15 de janeiro de 2025. Estamos na primeira semana do tempo comum da Igreja, por isso nosso oratório já se veste verde. Passamos com a Epifania e encerramos o tempo de Natal. E iniciamos então agora o nosso tempo comum. Por isso, todas as igrejas que vocês forem ver, vocês vão ver que a liturgia está na cor verde. Liturgia do tempo comum. E se você não é inscrito nesse canal ainda, se chegasses aqui por acaso, se inscreva, acione o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, para que mais pessoas possam ser notificados. Pois o YouTube, assim, pelos seus comentários, entenderá que este vídeo deve ser passado para outras pessoas também. Você mesmo pode evangelizar divulgando, compartilhando em suas redes sociais essa nossa proclamação do Evangelho e reflexão, pois assim estaremos juntos evangelizando, estaremos juntos levando a palavra de Deus a mais pessoas e assim cumprindo o que Jesus nos pede. Ide e evangelizai. Levai a todas as criaturas a boa nova, que o reino de Deus está próximo. Então, queridos irmãos e irmãs, peço para você, compartilhe, divulgue com familiares e amigos e em suas redes sociais, para que mais pessoas venham conosco participar deste momento de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, possamos então juntos estarmos seguindo o Evangelho de Deus. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou-a a levantar-se.
Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar em um lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, na leitura do Evangelho de hoje, Jesus nos vem passar uma mensagem, e esta mensagem nos é passada da vida de Jesus por Marcos. Marcos nos vem apresentar. Primeira coisa, Jesus saiu da sinagoga. O que nós podemos entender isso aí? Sair da igreja para fazer o bem. Saiu da sinagoga. Não ficou trancado entre quatro paredes. Jesus saiu da sinagoga. E vai visitar. Ele foi à casa da sogra de Simão. Foi à casa onde essa sogra estava. E estava doente, estava enferma. Então, saiu da igreja e foi até o necessitado. Saiu da igreja e foi até o enfermo que precisava de cura. Chegando lá, aproximou-se, segurou sua mão e a ajudou a levantar. Estendeu a mão e a ajudou. Foi a força que ela precisava para levantar. Aqui nós vimos agora, então, duas coisas que podemos trazer para nós. Como estão as nossas atitudes? Somente ficamos na igreja rezando, orando, rezando, rezando, rezando. E o que estamos fazendo quando saímos da igreja? Estamos indo ao encontro do necessitado? Quando saímos de dentro da igreja, estamos indo ao encontro daquele que precisa de uma mão para ajudá-lo a levantar? Pense, irmãos e irmãs. E agora olhamos o outro lado. Nos colocamos nós como doente, como aquele necessitado a quem Jesus veio, agiu e curou. Quantas graças recebemos constantemente? E qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido os nossos atos de agradecimento? A sogra de Pedro, o que ela faz ao receber esta cura de Jesus, ao receber este apoio de sua mão ajudando a levantar? Ela põe-se imediatamente a servir. Seu ato de agradecimento é servi-los
de coração. Como está você agindo pelas graças que tem recebido de Deus? Como estamos agindo em nossas necessidades quando precisamos de Deus e Ele vem ao nosso socorro? Somos atendidos e esquecemos de agradecer. Caríssimos irmãos e irmãs, aí é que está o brilhante, a pedra preciosa desta palavra nos apresentada hoje. Vimos ela de diversas maneiras. Primeiro, que seguindo os passos de Jesus não podemos ficar trancados dentro de uma igreja somente rezando. Mas temos que sair em busca do necessitado e estender-lhes a mão para ajudá-los a levantar. E novamente nós vimos aqui também que Jesus, sendo Deus, ele também precisava do momento de oração, quando ele sai à noite, sozinho, e vai orar a Deus. Vai conversar com o Pai. Vai receber ordens do Pai. E imediatamente, quando os discípulos o encontram, apavorados com seu sumiço, o que Jesus fala? Ele transmite a ordem que ele recebeu. Devemos ir também às aldeias que nos cercam, aos outros lugares, para pregar ali também. E assim Jesus o fez. E andava por toda a região, pregando nas sinagogas, expulsando demônios e curando. Então, só vê que maravilha. Começa com Jesus saindo da sinagoga para ir à casa de alguém que estava enfermo. Cura. Recebe como agradecimento o favor dessa senhora que melhorou. Ela se põe a servir a Jesus. Ali ele recebe muitos outros enfermos. E ao orar, ele ouve Deus e lhe manda também ir às outras aldeias da região, às outras cidades, aos outros povos. E assim ele o faz. Porém, podemos imaginar então, mas se temos que sair da igreja para fazer o bem, se temos que sair da igreja para curar, se temos que sair da igreja para interceder pelos enfermos, Jesus nos mostra nos passos seguintes que ele continuou indo nas comunidades, curando, expulsando demônios e pregando nas sinagogas. Ele não abandonou a igreja. Ele só não ficou dentro da igreja exclusivamente só nisto. E assim nós hoje temos que nos cuidar, para não sermos o cristão somente de quatro paredes, que só rezamos como estamos diante do altar, só oramos quando estamos diante do altar. Não, queridos irmãos e irmãs. Temos que nos abastecer na igreja e praticar a nossa bondade, o nosso serviço, o nosso auxílio, assim como fez a sogra de Pedro, nos pôr a servir fora da igreja, aos necessitados. E é isso que Jesus nos pede. Amém. E caríssimos irmãos e irmãs, ungidos pela palavra de Deus, elevamos ao Pai a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E caríssimos irmãos e irmãs, pela intercessão de Nossa Senhora, de todos os santos, desça sobre cada um de nós a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que possamos até o nosso próximo encontro ter os nossos passos guiados pelos passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem.